Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar Acreditare aqui na Connect TV. Se você quiser, você também pode acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook e você pode acompanhar pelo YouTube. Não deixe de seguir. E se você estiver assistindo, compartilhe, comente, dê seu joinha, avise aos seus amigos, faça aquela rodinha entre família e assista essas entrevistas que é para você. Essas entrevistas é para ajudar você a se motivar, a inspirar, a buscar soluções que às vezes você não consegue enxergar. É o seu network em casa. Hoje eu tenho uma convidada, Lucia Alquinas. Ela já é coautora de alguns livros, ela está chique, uma contadora. Seja bem-vinda, amiga. Seja bem-vinda ao programa, viu? Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Você sabe que a sua história é muito linda. Eu tentei resumir, mas olhei assim e falei, ela com mais de 15 anos de experiência, né? É muita coisa, né? Quando me chamaram, você falou do livro, me chamaram para escrever o livro, faltava pouco tempo para o livro ser lançado, né? Aí eu falei, nossa, não vai dar tempo, eu vou escrever sobre o quê? Aí eu comecei a pensar, aí a pessoa, né, a Fabiana, me falou, dá tempo sim, né? Começa, faz um resumo da sua vida. Falei, gente, são muitos anos, né? Aí eu comecei a escrever e ela tinha me falado quantos caracteres seriam. Só que eu confundi o caractere com as palavras. Então, eu tinha escrito tanta coisa que ela falou assim, tudo isso que você escreveu não é só um capítulo, vai dar quase um livro. Ela falou, vai dar quase um livro, porque você não escreveu caractere, você escreveu palavra. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu vou tirar, né? Que é difícil. Primeiro é difícil você escrever. Depois você fala, é difícil tirar. É verdade. Mas se você for colocar, né, Ronaldo, toda a sua vida, assim, você vai colocar... A gente começa a colocar pontos importantes, tal, superações, desafios, tantas coisas que aconteceram. E eu vi na sua história lá, você contou para mim algumas coisas que eu fiquei fantástico, achei fantástico da sua superação. Você é uma guerreira, né? Conta pra gente. Então, eu contei para você que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É verdade. Comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu nasci na Zona Sul de São Paulo, na verdade na extrema Zona Sul, lá na periferia. Meus pais vieram do Nordeste, se conheceram aqui em São Paulo. Minha mãe veio de Alagoas, meu pai veio de Pernambuco. E eles tinham pouco estudo, mas eles eram muito sábios, né? Porque eles falavam, eles não estudaram, mas a gente tinha que estudar. Então, a gente estudou na escola pública. E quando eu entrei no... Hoje é ensino médio, né? Naquela época era o colegial. Certo. Com 15 anos, 14 para 15 anos, aí eu vi todo mundo saindo da escola pública, quem tinha mais condições, né? Ia fazer técnico em processamento de dados. Só que a gente falou, é difícil, como que eu vou pagar essa escola? Né? Meu pai queria, assim, pagar para mim, porque ele via que eu queria fazer uma coisa diferente. Só que, por outro lado, não era barato. Você sair da escola pública e já ir para lá. Aí, na época, eu comecei a estudar no camp. Eu fui a menor patrulheira. Aí, eu já comecei a trabalhar. E, com aquele dinheiro, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Aí, eu comecei a pagar meu curso técnico. Que bacana. Fiz estágio ainda no técnico. Só que... Aí, comecei a trabalhar numa empresa na área fiscal. Aí, comecei a trabalhar na área fiscal. Era perto da minha casa, assim, uns 3 quilômetros. Eu ia andando. E comecei a trabalhar, comecei a gostar, mas na época eu ainda prestei o vestibular, passei lá no Mackenzie para fazer TI, para fazer informática. Só que era muito longe, né? Ali era o extremo Zona Sul, Santo Amaro, você vai mais para lá ainda, no Imirim, lá perto que eu morava, é longe. E eu tinha que ir para o Mackenzie, é super longe, entrava às 6h30, não ia dar tempo. Aí eu até pensei, deve ter algum motivo, né? Pelo qual não vai dar para eu estudar lá. Aí eu prestei, depois do vestibular, para contábeis. Aí eu fiz ciências contábeis com ênfase em análise de sistemas. Então, eu não fiz em 4, eu fiz em 5 anos. Caramba! Aí, trabalhei muitos anos na área fiscal. Então, assim que eu terminei a faculdade, não era fácil. Eu saía de casa às 5h pouco da manhã para trabalhar. Teve uma época que eu trabalhava lá no bairro do Limão, na Fábricas Peixe, na área fiscal também. Então, você atravessava a cidade. Meu Deus. Meu pai trabalhava na Lapa também, atravessava a cidade.
Aí, hoje em dia, a gente vê que as pessoas reclamam de tudo, né? Verdade. Reclamam de tudo, mas eu saía de casa, às vezes eu tinha que pegar 2 ônibus. Na rua que eu morava, não passava ônibus, eu tinha que andar 1 quilômetro até o lugar mais próximo para pegar um ônibus. Então, aí hoje em dia a gente vê os jovens, não, a maioria, né, não começa a trabalhar cedo, muitos deles não começam. Sim. Ou quando começa, assim, tudo é um obstáculo, tudo é um problema. Sim. Tudo é um problema. E aí eu fico pensando, né, quando eu fui escrever o livro, eu comecei a lembrar de tudo isso. Eu imagino. Todas as coisas que aconteceram. Então, não é que muitas pessoas não conseguem. Tem várias coisas que acontecem no meio do caminho, né? Sim. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para conseguir outra. Verdade. Às vezes você tem uma oportunidade de ter um emprego melhor, mas você não pode, porque tem alguém com dificuldade na sua família, você tem que cuidar, enfim. Várias coisas acontecem. Mas para mim, eu tive que abrir mão de muita coisa para conseguir o que eu queria. A vida é feita de escolhas. A gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não consegue. Então, você tem que ter, eu sempre pensei, né? Foco e determinação. Sim. O que eu queria? Ficar naquele lugar, no mesmo lugar? Não. Na recepção, onde eu comecei a trabalhar? Não. Porque eu entrava no escritório e eu ficava imaginando. Entendi. Como que é trabalhar? O que o pessoal faz aqui dentro? Muito então, legal. Um dia eu quero ter uma sala. Então, sempre tinha aquilo na minha mente. Um dia eu quero ter uma sala no escritório. Então, quando eu fui gerente, comecei a trabalhar em empresa multinacional, logo depois que eu terminei a faculdade. Porque quando eu estava na faculdade, eu já fazia curso de inglês. Porque eu pensava, um dia eu vou entrar numa empresa multinacional. O meu sonho era pegar o fretado, né? Eu andava esse 1 quilômetro para pegar o ônibus e eu via o pessoal pegando fretado, né? Que e aí legal. eles iam trabalhar na MWM e tal, naquelas empresas lá das Nações Unidas. E eu pensava, um dia eu vou pegar esse fretado, né? Que Um dia eu vou legal. pegar o fretado para trabalhar numa dessas empresas. E quando eu terminei a faculdade, meses depois eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional. Que não era perto, era em Alphaville, era aqui. Então eu saía lá da Zona Sul e vinha para Alphaville. Eu nem conhecia Alphaville naquela época, né? As empresas estavam começando a vir para cá por conta do benefício fiscal. Então Entendi. Alphaville lá nos anos 2000, não, acho que isso era no ano de 99. Então eles começaram a conceder muito benefício fiscal para trazer verdade, as empresas para cá. a ISS mais barato. Isso, redução de imposto, mesmo o IPTU dos Carência, terrenos, né? carência. Então, deu esse boom, né? Sim. Muita empresa veio para cá. Você vê que nem tinha apartamento em Alphaville. E hoje, né? Então, começaram a construir muitos apartamentos, porque muita gente começou a querer vir para cá, morar aqui. Verdade. Então, eu trabalhei aqui muitos anos. E uma coisa, Ronaldo, que eu nunca parei de estudar também, né? Eu vi aqui. A vida inteira, o próximo, até hoje. Era o próximo tema que eu queria falar com você. Mas Até uma coisa hoje. que me chamou a atenção é que você, apesar de ter feito vários cursos, eles, de alguma forma, sempre esteve ligado à sua profissão de contador. E isso é muito legal. Controladoria, só acrescentou, né? Porque assim que eu terminei a faculdade, eu trabalhava na área fiscal. Aí eu fiz a pós, um pouquinho depois, em gestão estratégica de impostos. Aí depois disso, eu ficava pensando na empresa, né? Eu não quero ficar na área fiscal aqui a vida inteira. Gente, não é fácil, né? Não. Ficar lendo aquele monte de lei. E você sabe que esses dias Do no lado trabalho... ativo, do lado passivo, você já estava cansada. Quando eu fui esses dias no trabalho, o pessoal falou para mim, tinha uma operação complexa lá. Falei, gente, não é complexa. Vocês vão lá no artigo 7º do ICMS. O pessoal, nossa, não acredito. Tem um dos incisos lá que tem essa condição. Aí eles falaram, nossa, como você sabe? Eu falei, primeiro, vocês sabem que eu trabalhei muitos anos na área fiscal. E no meu tempo, era o regulamento do ICMS no IOB. Então, a gente ficava trocando as páginas. Então, eu tinha que ler aquilo, né? Hoje não, a gente procura na internet, né? O que faz, como que faz tal operação, tal. A internet deixou nosso cérebro mais preguiçoso, né? Porque tudo a gente acha lá, tudo Google, tudo... Na minha época era o boletim IOB, você conhece? Conheço. Ele conhece, né? Era o boletim, o nosso amigo aqui, Daniel. Então, a gente recebia o boletim IOB lá, que era por cor. Então, a gente lia o que aconteceu na legislação, o que alterou. Então, a gente obrigatoriamente tinha que ler aquilo para saber o que alterou. Hoje a gente recebe já um resumo. E hoje está tão engraçado que eu tenho uma casa no interior
E aí a Sabesp de lá resolveu não mandar mais conta. Então, se você quiser, você tem que pegar a conta. E aí, depois reclama que você deixou de pagar a conta. Você deixou de pagar a conta. Mas eles não estão indo mais fazer a leitura? Pois é isso que eu acho estranho. São umas coisas que vão acontecendo na vida. Ele faz pela média, pelo seu perfil de consumidor, né? Pelo seu perfil de consumidor, eles decidem quanto que você... Gasta. Quanto você gasta. Eles olham, o Ronaldo, posso cobrar bastante dele. Pois é. Da Lucinal. Mas eu vi que você também fez curso de liderança, programação neurolinguística, que eu acho que é uma ótima para qualquer pessoa, coach, inteligência emocional, entre outros. A inteligência emocional, quanto te ajudou nessa gestão toda financeira? Então, depois que eu saí da área fiscal, eu fui para a área contábil. Na área fiscal eu já comecei a fazer gestão de equipes, só que a gente era promovido, e hoje em dia também, pelo conhecimento técnico, né? Sim. Então, eu tenho conhecimento técnico, então hoje eu sou analista, júnior, seguindo um padrão, né? Assistente, analista, júnior, pleno, sênior, enfim. Aí você vai para uma supervisão, uma coordenação, mas ninguém ensina para a gente a fazer gestão de pessoas. Não. Então, a gente começa a cobrar as pessoas pelo técnico. Então, eu comecei a perceber que aquilo não ia funcionar. Então, eu comecei a fazer muitos cursos aqui que você viu, né? Na área de liderança, de autoconhecimento. Depois eu vi que eu tinha que me conhecer primeiro. Como que eu vou cobrar alguma coisa das pessoas se nem eu conheço, nem eu sei quem eu sou, como que eu me comporto, né? Meu perfil comportamental. E a questão da inteligência emocional, na minha opinião, né? Se você vai fazer liderança, você tem que ter inteligência emocional. Porque senão não vai. Porque se você não tiver, você não consegue controlar suas emoções. Você não consegue ajudar as pessoas. Tem um ditado que está ficando cada dia mais presente: as pessoas entram pela competência e saem pela emoção. E nesses anos, né, quase 30 anos ou mais, né, na CLT, trabalhando em empresas, no mundo corporativo, a gente percebe muito isso. Sim. Que as pessoas explodem, né? Muitas pessoas explodem muito rápido, não tem paciência. A gente quer que as coisas aconteçam tudo rápido, a gente vê pelo WhatsApp, né? Efeito rápido. miojo. Então, as pessoas põem lá na velocidade 2, ninguém tem mais paciência para ouvir as pessoas, né? Põe lá na velocidade, lá no WhatsApp, não tem paciência para parar para ouvir, e o papel do líder é ouvir, né? A gente tem que saber ouvir para depois opinar. A gente tem mais ouvir do que falar. Já que não conseguiram abreviar as falas, né? Então passa mais Aumentou a rápido. velocidade. Aumentou a velocidade, né? E aí eu percebi que não adianta eu só conhecer contabilidade, área financeira, fechar balanço, analisar balanço, conceder crédito para o cliente, saber da área fiscal, reportar para o exterior. Isso são números, né? Isso é técnico. A gente tem que aprender a lidar com sentimento, comportamento, entender que cada pessoa na minha equipe é diferente, cada um tem que ser tratado de forma diferente, cada pessoa gosta de ser valorizado de uma forma diferente. E tem competências diferentes. Às vezes você contrata a pessoa pelo conhecimento técnico, mas ela não consegue se adaptar ali na equipe. Entendi. Porque ela é diferente. Ela tem outras competências comportamentais diferentes. Muito né? bem. A gente vai fazer um comercial. Vamos deixar o Felipe tomar café. Porque se ele não for tomar café, ele... Sabe aquele comercial que passa lá do chocolate? Aí eu vou ter que dar um chocolate para ele. Então deixa ele fazer o comercial dele. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores Associados.
Olá, você que já é cliente da Avantix. Nós temos uma grande novidade para vocês. Pensando na gestão dos laudos das imagens em radiologia, reunimos o que há de melhor no mercado entre o Atria RIS e o PACS MPS. Considerando a necessidade no setor de radiologia, oferecemos software para armazenamento de imagens. Gestão dos laudos integrado ao nosso sistema de gestão que você já conhece. Quer saber mais? Entre em contato conosco. 11 2424 6474 ou 11 9 6659 4444 e saiba mais. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. Hoje aqui com Lúcia Alquinas, estamos falando um pouquinho, a gente parou exatamente na parte das pessoas, o quanto é importante, cada um tem a sua característica e para isso a gente tem que saber conhecer a gente, conhecendo a gente consegue tratar melhor o outro. E me conta, você sente diferença depois desses cursos no seu desempenho? Eu sinto, eu tive percepção, mudanças para mim primeiro e mudanças nas pessoas também, né, em geral, que trabalham comigo. E também, você falou da inteligência emocional, né, Ronaldo? E é importante a gente saber reagir nas adversidades. Verdade. Porque a gente não é preparado para isso. Sim. Então, quando a gente se prepara ali com inteligência emocional, a gente reage de uma forma diferente, né? É verdade. Quando eu fiz neurolinguística, eu descobri alguns chakras que a gente tem. E foi engraçado que na época, o professor fazia a gente sair, perder a paciência. Explodir, né? Isso, para ele poder ajudar a gente a descobrir aonde que incomodava mais, para a gente depois começar a trabalhar aquilo. O que ativa, né? O que ativa. E é impressionante como depois que você descobre certas coisas, você também passa a descobrir o contra-efeito, né? Olha, o que eu posso fazer para não chegar nesse estágio. Que às vezes a gente pensa, né? Você olha para mim e fala, tem alguma coisa ali na Lucy que me incomoda, né? Que ativa algum sentimento em mim, né? O que é? E às vezes é uma coisa que às vezes não é nem na pessoa, é uma coisa com a gente mesmo. Porque você passa a olhar pelo seu espelho, né? Olhando pelo seu espelho, pode ser que o filtro esteja com alarme, mas não quer dizer nada. Verdade. Uma coisa também que a gente aprende, né, com todos esses cursos de PNL, de coaching, enfim, aquele exercício de se colocar no lugar do outro. Sim. Que isso é difícil fazer. É muito difícil. A empatia, né? É difícil. E eu sempre falo isso para as pessoas. Pensa que a pessoa reagiu daquela forma, tem uma intenção positiva, tem um motivo por trás disso. Um motivo que a gente não está enxergando. Mas você sabe o que eu acho? Depois de vários anos aí tentando uma coisa ou outra, eu percebo que isso se deve a um pouco ao mundo televisivo, né? Quando você assiste muita novela, muito filme, que te orienta essa concorrência desleal, Verdade. esse mundo triste, e aí você acha que você vai viver a sua vida acreditando que tudo está inserido, e nem sempre é assim. E uma coisa, né, que eu até falo para as pessoas que já trabalharam comigo, eu tenho orgulho, assim, de falar que tudo que eu atingi foi pelo meu esforço, minha dedicação,
foco, determinação. Eu não tive que ficar puxando o saco de ninguém. Sim. Porque você vê aí tantos empregos aí, tantas empresas, tantas pessoas competentes que muitas vezes não conseguem. Por quê? O presidente é amigo de alguém e aí ele vai dar preferência para aquela pessoa que às vezes nem tem tanta competência para estar naquela posição. Eu já presenciei isso em empresa. Infelizmente acontece, né? Muito. Demais. Demais, né? Mas a gente tem que ter a consciência tranquila, eu acho. Continuar dando o nosso melhor. Sim. E entender que a vida, o que é seu, ninguém vai tirar. É aquela verdade. Se tiver que ser meu, será, né? Minha seu. mãe falava isso, viu, Ronaldo? Se tiver que ser seu, vai ser seu. É verdade. Né? Desde que você faça por merecer. Sim, né? Eu acho que o importante é a gente sempre lutar, dar o nosso melhor, não importa de que maneira, mas sempre dar o melhor, não poupar esforço. Tudo que eu conquistei na vida foi porque eu fiz mais sempre do que o que era pedido. Verdade, né? Porque se você fizer só o que foi o Básico. combinado, é mais fácil de substituir você, porque o básico todo mundo dá. Agora, aquele que faz... Eu lembro que quando eu saía de alguma empresa, de algum cargo de confiança, quando eu saía, às vezes precisava colocar 3, 4 no lugar. Já aconteceu isso comigo. Meu marido estava falando isso outro dia. Meu marido é contador também, né? Só que ele não, a gente trabalha em atividades diferentes. Mas, às vezes, igual você falou, você saiu numa empresa, ali estava entregando tanto, que aí você saiu da empresa, tiveram que colocar 4 pessoas para exercer a função que você exercia, né? Só que você também deve ter percebido que todas as vezes que você foi promovido para coordenador, gerente, diretor, quando você chegou naquela posição, você já exercia essa função antes. Já. Você já estava preparado, né? Exatamente. Então, quando a oportunidade chegou, você já estava pronto. Você já estava, na verdade, exercendo aquilo, aquela função. E isso é que eu falo que é você amar primeiro a você. Se você se amar, você vai amar o que você está fazendo, não importa o que você está fazendo. Se você estiver lavando um carro hoje, lave o carro com muito amor. Se você estiver fazendo um lanche para alguém, faça esse lanche com muito amor. Porque com certeza você vai receber de volta aquilo que você busca. Agora, se você fizer de qualquer jeito, você vai receber o retorno de qualquer jeito. A gente tem que entregar o nosso melhor, né? Independente do que seja, em qualquer verdade. Situação. É verdade. Mas mostra o seu livro aí para o pessoal ver. Então, esse livro é o que eu escrevi, em coautoria. Rainhas do Brasil. Rainhas do Brasil. Então, tem aqui várias mulheres contando aqui a sua história. Então, eu coloquei aqui no meu capítulo que eu ajudo os líderes a serem protagonistas da sua história. E é verdade, porque você é uma protagonista. Então, a gente tem... Eu estava escrevendo lá o meu capítulo do próximo livro, do Histórias Singulares, que inspiram. Sei. Então, até coloquei lá uma frase, ser protagonista é uma opção. É verdade. Você pode escolher ser protagonista ou ser vítima. Tomar verdade. uma decisão ou procurar uma desculpa. Eu venho defendendo uma tese muito parecida, porque todo mundo pensa que sucesso é ter dinheiro. Verdade. Não acredite nisso, porque isso é ilusão. Ter dinheiro é o resultado de um trabalho que você faz, e ter sucesso também é resultado daquilo que você está fazendo. Você pode muitas vezes conseguir ter o sucesso e não ter o dinheiro, porque elas não andam juntas. Não andam juntas, né? É que aí a gente fala às vezes, né? Ter sucesso não é só o dinheiro, é um conjunto. É um conjunto. E muitas vezes o dinheiro te ajuda a buscar muitas coisas. É verdade. Mas você viu, a gente acabou de passar por uma pandemia. Quantas pessoas tinham dinheiro e não sobreviveram? É verdade. Quantas pessoas tinham dinheiro e não conseguiam comprar um leito no hospital? Eu até brinco quando eu faço essa analogia que você, com dinheiro, você pode comprar o sucesso, mas você não consegue ter dinheiro fazendo sucesso. Então, é um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto. A gente tem que ter consciência de tudo que a gente faz, consciência do quanto a gente contribui na vida das pessoas,
quanto eu acho importante ver esse resultado, né? Sim. Quantas pessoas eu já desenvolvi ao longo da minha carreira, quantas pessoas eu vi ali sendo um júnior, depois essas pessoas hoje são gerentes. Dá prazer, não É dá? muito bom. E quando a pessoa vem te agradecer. É outro nível. Outro dia uma pessoa foi promovida em outra empresa, ela já tinha trabalhado comigo na equipe, e ela me ligou e falou que estava ligando para agradecer, que ela só conseguiu aquela promoção por conta de tudo que ela tinha aprendido comigo no passado. Que bacana. Então, isso é gratificante. Engraçado, né? É porque muita gente às vezes não quer aprender, não quer renovar o conhecimento. Sempre acha uma desculpa, estou cansado, a minha vida é muito difícil, eu tenho outra coisa importante para fazer. Pois eu vou te falar, meu amigo, se você não adquirir novos conhecimentos, você está fadado ao fracasso, porque você não vai se renovar. O conhecimento é que vai te levar para um novo patamar. Olha ela era uma contadora. E olha quanta coisa ela fez. E hoje ela está retribuindo com as ações, dando treinamento, dando palestras, participando de entrevistas. Então, se você quer fazer sucesso, estude. Aprenda todo dia um pouquinho. Tudo que a gente aprende contribui. Se não contribuir hoje, vai contribuir amanhã. É verdade. Então, a educação é importante. É a base. É a base de tudo. E sempre sempre tem coisas para a gente estudar. Então, a gente nunca para. Sim, e como elas se complementam. Às vezes para você não é interessante aprender sobre mídia social, mas se você não aprender, você vai ficar dependente de alguém para cuidar disso. Sim, e se você tem que tomar uma decisão lá na frente, você não consegue... como que você vai acompanhar o trabalho de alguém se você nem sabe como faz aquilo? Muito bem. Né? Lucy, você sabe que a gente já está chegando ao fim, você viu como passa rápido? Passou voando, né? Voando. Passou voando. Aquela câmera ali, ó, que tem a Darlene na frente sua ali, ó, e tem o Eric, meu filho. Pode olhar para aquela câmera ali, finge que está falando com eles e manda seu recado para quem está assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês. E eu quero dizer que a nossa carreira só depende da gente, pessoal. Então, nós somos responsáveis, nós somos protagonistas da nossa história. O que eu falei aqui, ser protagonista é uma opção. Então, só você pode decidir onde você vai chegar. Lucy, eu adorei essa conversa, adorei. É o tipo de entrevista que eu gosto de fazer. Ai, que bom, Eu Ronaldo, adoro levar para as pessoas a experiência de quem vem como eu, de baixo, que vem na luta. E falar para vocês, não desista do seu sonho, acredite, acredite. Acredite, né? É possível, né? Basta acreditar. É isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.